batismo de fogo. É o que nós vamos estar falando hoje nesta aula. Quando João Batista disse ali que Jesus, aquele que estava vindo, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Na semana passada eu falei sobre o batismo no Espírito Santo. E eu quero retomar um pouco essa fala para a gente pegar o gancho a partir daí, o que é o batismo, o que é batismo, o que é batismo no Espírito Santo, o que é batismo de fogo, para a gente fechar esse ensinamento para você não ter dúvidas e não ficar indo na onda de gente que acha que sabe e fala lorota e não se sentir aí diminuído por às vezes por um dom ou outro que você ainda não manifeste, porque ter você tem. Bom, vamos começar aqui falando sobre o que é batismos, né? O batismo. Eu sou Silvana Mara e você está na ION Escola de Profetas e nessa jornada falando sobre despertar, eu dei essa pausa para você entender comigo o que é o batismo no Espírito Santo, o que é o batismo de fogo, porque toda a sua jornada de transformação pessoal vai depender da visão que você tem de batismo no Espírito Santo e batismo com fogo e a nossa vida em Cristo. Bom, o que é batismo nas Escrituras? A palavra batismo quer dizer imersão. Quando nós vimos aqui, olha, a Bíblia compara, o Paulo mesmo, o apóstolo Paulo fala que fomos todos batizados, né? De forma analógica, assim, analisando simbolicamente, todos nós fomos batizados no mesmo batismo. O que Paulo está dizendo? A primeira igreja que existiu foi o povo no deserto. Ali é a representatividade da primeira igreja. Quando o Mar Vermelho se abriu e todo Israel passou pelo Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, eles não atravessaram as águas. Ali, nessa travessia do Mar Vermelho, representava para nós e representa para nós em símbolos e tipos e sombras na Bíblia, representa o batismo nas águas. Toda uma nação, num dia só, foi batizada. Num dia só, uma nação foi batizada quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando eu falei na aula anterior sobre o batismo no Espírito Santo, é isso que eu quis dizer. Você, no momento que aceitou a Jesus Cristo, você foi imerso no Espírito. É essa visão aqui que eu quero que você tenha. Até vou tirar essa palavra aqui só um pouquinho para você ter uma compreensão melhor. Imagina que no dia que você aceitou Jesus, o Mar Vermelho aqui representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Ruach, a energia criadora de Deus, a vida de Deus fluindo em nós. No dia que você aceitou a Cristo, é como se você tivesse entrado dentro desse grande mar chamado Ruach, Espírito Santo de Deus, e é dentro dessa nível, dessa dimensão, você foi abraçado pelo Espírito Santo. Você foi batizado dentro do Espírito Santo. É isso que é para você entender. É melhor não falar em línguas, não fala porque tem bloqueio. Porque se você tem o Espírito Santo atuando dentro e fora de você, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, você e o Espírito Santo são uma só pessoa, aquele que se une ao Espírito se torna um só com ele. Agora, de novo, pegando esse gancho dessa fala, aquele que se une ao Espírito se torna um só com ele. O que está dizendo? Você caiu dentro do mar do Espírito, meu bem. Você caiu dentro do rio do Espírito Santo, dentro do mar do Espírito Santo, e você e o Espírito Santo são um só. Ele te engoliu, ele te tragou.
Ah, mas eu não falo em línguas. Tem demônio, tem demônio, demônio mesmo. Tem demônio atuando na sua mente, mentindo para você, dizendo que você não merece, que você é inferior, que você é uma segunda classe de crente, que tem pecado na sua vida, por isso que você não fala em línguas. Se você assistir os vídeos antigos meus aqui, que eu gravei sobre desbloqueio, você vai ver que as pessoas que participaram do desbloqueio tinham a presença ali de protetores de ego, ou demônios, vamos colocar demônios, que mentia na cabeça deles que eles não podiam falar em línguas. Então, se você não fala em línguas, não é que o Espírito Santo não está aí, é porque tem alguém na sua mente mentindo para você. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda a falar em línguas. Segue o passo a passo dos 2 ou 3 vídeos que está de graça aqui no YouTube te desbloqueando. Se de tudo você achou dificuldade, tem o curso de desbloqueio do dom de línguas. E você vai ver ali, gente, que é 100% diabólico. Se você quer falar em línguas e não consegue, é porque tem um espírito maligno atuando na sua mente. O curso você compra, tá aí na Ion Escola de Profetas, lá no site. Se você tiver dificuldade de achar o site, vai lá no meu Instagram, na Silvana Mara Prof, de professora, Silvana Mara Prof, tudo junto. Na bio do Instagram você acessa ali as plataformas onde tem os meus cursos. Bom, voltando aqui. Nós temos, então, o batismo no Espírito, é isso. É a mesma alegoria, é o mesmo simbolismo de quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Todos foram batizados num só dia, numa só pancada, uma nação inteira foi batizada. No dia que você aceitou a Jesus, você foi batizado, você entrou nas águas do Espírito, né? E, gente, essa questão teológica de teologia mais antiga, né? A teologia mais tradicional e a pentecostal dá uma variadinha mesmo. Mas a verdade é o seguinte, você vai ficar com a teologia ou vai ficar com a verdade bíblica? Porque teologia, tudo que separa é do diabo, gente. Tudo que vem com branco, preto, gordo, magro, mulher, homem, é separação. Separação vem das trevas. Vamos voltar aqui, né? Não vou ir por esse caminho, não. Outra tipo e sombra de batismo foi a expressão bíblica que todos beberam da mesma nuvem, todos andaram debaixo da mesma nuvem. Aqui seria a coluna de glória, né? Até vou pegar um mais vermelhinho aqui. A coluna de fogo. Coluna de fogo aqui representando também o quê? Todo o poder de Deus sobre uma nação. Gente, não tem separação entre o Espírito Santo e o convertido. Não tem separação entre o Espírito Santo e o nascido de novo. Quem está falando, tu não tens o Espírito Santo porque não fala em língua, está falando lorota. E você está acreditando. O meu papel aqui é te ajudar a entender que se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado no Espírito, sim. Você, naquele dia que você abriu a boca e confessou a Jesus Senhor e Salvador, você foi tragado para dentro do mundo espiritual, para dentro dos rios de águas vivas, para dentro do Espírito Santo. Então você está enxaguado, ensaboado de molho no Espírito Santo de Deus. Aí vem também essa alegoria da coluna de fogo sobre toda a nação, protegendo-os ali, né, no arraial, representando também o Espírito Santo. Aí nós vamos... Agora outra tipo e sombra de batismo. Batismo nas águas, o que representa? Você está sendo batizado dentro de uma nova vida. Que nova vida é essa? A vida no Espírito, de volta na mesma história. Vira e mexe, a gente cai no mesmo tipo e sombra bíblico. O batismo nas águas representa o quê? Você está sendo... passando da morte para a vida, é como se você estivesse sendo enterrado aqui
no dia que você foi batizado. Né? Por isso que batismo quer dizer imersão. No dia que você foi imerso nas águas, é como se você estivesse entrando dentro da catacumba, dentro do caixão. No momento que o ministro trouxe você de volta para a superfície, né? Assim que você levantou em nova vida, de volta, que é a experiência da travessia do Mar Vermelho. Batismo é imersão. Você está imerso no Espírito Santo de Deus. Você está imerso na quarta dimensão. A única coisa que faz separação entre você e a quarta dimensão é a tua alma, que ainda não está totalmente dominada ou controlada. Como que eu controlo a minha alma? Cura interior e libertação. O puro de coração verá a Deus. Sem um coração puro, você não vê a Deus. Então, é necessária a cura interior e a libertação para ir preparando o seu coração para ter essa comunhão com Deus no mar do Espírito. Agora que eu voltei um pouco aqui, vamos pegar o fio da meada, porque eu quero falar com você sobre o quê? Batismo de fogo. Então, peguei todas, voltando um pouco à aula agora, o que é o batismo de fogo? E sem demoras, vamos lá. Vamos começar primeiro. Quando que essa expressão batismo de fogo foi usada no Novo Testamento? João Batista profetizou que Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Aonde? Lucas 3,16. Foi a primeira menção dos dois elementos juntos aí, Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. São dois elementos juntos aí, né, que foi usado. Na segunda referência bíblica está em Atos 2, de 1 a 4. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento tempestuoso, um vento forte, ruach de Deus, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, naquele momento, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que a gente vê aqui nesse texto? Nós temos aqui 3 elementos, né? Nós temos as línguas de fogo, que eles viram que parecia línguas de fogo. Nós temos o Espírito Santo e a gente tem aqui o falar em línguas. São 3 coisas, né? A línguas de fogo aqui, agora vamos para a parte teológica. Por favor, entra no Google e procure 3 referências bíblicas no Novo Testamento que tem essa mesma expressão aqui, ó. Tem que ser essa mesma frase aqui, ó, línguas de fogo. E viram o que parecia línguas de fogo. Me ache 3 referências bíblicas com essa expressão, línguas de fogo. Se você achar, escreve aqui nos comentários, dando a referência, e, por favor, procurem pelo menos 3 Bíblias de traduções diferentes. Não me venha só com uma Bíblia, não. Eu quero pelo menos 3 versões bíblicas diferentes, com 3 versículos, 3, né? Te dá uma colher de chá, mais 2, com mais 2 versículos igualzinho esse aqui. Tem que ser igual. Porque se não for igual, gente, de acordo com a lei da hermenêutica, quando a gente faz teologia, a gente aprende hermenêutica, a gente aprende, né, a fazer sermão. Se não tiver 3 referências bíblicas, em outras palavras, se não tiver 3 outras menções dessa aqui, igual a essa, na Bíblia e no Novo Testamento, igualzinho está aqui, nós não podemos pegar esse versículo separado do contexto, que é todo o Novo Testamento, e usá-lo só para desenvolver em cima dele uma teologia bíblica. Então, eu não achei.
Se você achar, por favor, põe nos comentários e procure mais 3 versões bíblicas diferentes e deixe os versículos para mim, por favor. Né? Aí se for que você está pedindo, não, eu quero que você procure. Não vem me mandar procurar, não. Procura você aí. Eu já procurei. Porque se não tiver mais 3 versículos iguais, gente, não dá para a gente falar que isso aqui é regra. Tá? Aí agora nós vamos falar só do batismo de fogo, que é o que está aqui. Na teologia pentecostal, junta-se a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, com o falar em línguas e com o batismo de fogo. Junta as 3 coisas. Aqui não está falando de fogo. Nós vamos eu vou te dar vários versículos aqui para você entender. Aqui é línguas de fogo, Espírito Santo, falar em línguas. Falar em línguas e batismo com fogo não é a mesma coisa. Até porque eu estou te mandando procurar 3 versículos aí que dê suporte para isso. Tem que ter. Se não tiver, não dá para você fazer ali uma homilia, não dá para você usar como base para um sermão ou toda uma doutrina, que é o que a maioria das pessoas vem fazendo. Bom, agora vamos lá, batismo de fogo. Nós vimos que ele foi usado a primeira vez por João Batista, depois a gente viu em Pentecostes a ação do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas e vindo sobre elas aí línguas de fogo e depois elas falando em línguas. Mas agora nós vamos ver aonde mais a expressão fogo e em que contexto fogo é mencionado na Bíblia. Vamos lá. O fogo na Bíblia é um símbolo poderoso que representa purificação, provação, transformação. O fogo representa purificação, provação, transformação. Isaías 30, 27, o profeta descreve o Senhor como tendo os lábios cheios de ira e língua como fogo consumidor. Ué, mas aqui Deus está falando em línguas estranhas. Está falando que Deus tem os lábios cheios de ira e língua como fogo consumidor. Em Êxodo 3:2, quando o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente, a chama de fogo não consumia a sarça. Aqui aparece chama de fogo de novo. Em Deuteronômio 9:15, Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da aliança enquanto o monte ardia em chamas. Então, nós estamos vendo aqui fogo em outros contextos, né? Vamos encerrar aqui. Hebreus 12:29, o autor de Hebreus declara que nosso Deus é fogo consumidor. E aqui em Isaías 3:27 está falando que Deus tem os lábios cheios de ira e a língua como fogo consumidor. E agora nós vemos que em Hebreus 12:29 fala que Deus é fogo consumidor. Êxodos 19:18, no Monte Sinai o Senhor desceu sobre eles em chamas de fogo e o monte tremia violentamente. E aqui esse texto até parece um pouco com Pentecostes, né? Que ali o Espírito Santo veio sobre eles, se viu como línguas de fogo e eles começaram a falar em novas línguas. Esse aqui parece, mas calma lá. Deuteronômio 4:11, o monte também estava envolto em nuvem escura e densa, enquanto o fogo subia até o céu. Todas essas referências que a gente leu aqui, o fogo está se apresentando como um fator de purificação, de prova e até mesmo de descarregar da ira de Deus, né? No sentido aqui de purificar aquilo que está podre, sujo, né? Aí a gente vê agora em 1 Pedro 1,7, o apóstolo Pedro escreve sobre a fé dos crentes sendo testada como fogo prova o ouro. E daqui para frente eu já vou fechando, já vou encerrando aonde que eu quero chegar com o batismo de fogo.
O batismo de fogo, para mim e para você, representa a purificação que o Espírito Santo traz na sua vida e na minha, para consumir nas nossas vidas tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que a gente vem conquistando e fazendo no bração de carne, tudo aquilo que o eu vai, ai, deixa comigo, pode deixar que eu faço. Não, eu vou ser provedor para minha vida. Não, eu provejo, eu faço, chá comigo. Você já percebeu que toda vez que você vai brincando de ser Deus na sua vida, vem uma prova que você faz, não aguento mais essa prova de fogo? Então, o Espírito Santo te batiza, né? Deus te batiza com o Espírito Santo, que você já tem ele aí, e com fogo. Por quê? Para consumir toda obra maligna procedente do ego, procedente do falso eu aí dentro. Tudo que o homem carnal ou o homem adâmico faz vai ser consumido pelo fogo de Deus. Tudo que for palha na sua vida é consumido pelo fogo devorador de Deus. Deus não vai dar a glória dele para espíritos em nós, passando-se por nós, né, os sabotadores aí. Deus não vai dar a glória dele a outrem. Então, o batismo de fogo Deus vai testando a gente, e essa prova ardente que você está nela aí é fogo mesmo, porque o Espírito Santo está queimando a palha, o Espírito Santo está queimando como fogo devorador, como fogo consumidor, obras da sua carne, obras do homem carnal, aquilo que o homem carnal está fazendo separado de Deus. 1 Pedro 1, 18, 19, Pedro também destaca que fomos resgatados pelo sangue de Jesus como cordeiros sem defeito e sem mancha. Como que Deus vai transformar você num cristão sem defeito e sem mancha? Através do fogo. Esse processo de purificação aqui é simbolizado pelo fogo de Deus, que usa o sofrimento, claro, o sofrimento tá aqui no meio de tudo isso, para consumir as impurezas da sua alma. E escreve o que eu estou te falando. Daqui para frente, desses dias que nós estamos vivendo para frente, tudo que nós fizermos na carne vai ser consumido rapidinho, não vai dar tempo de você ficar esperando 1 ano, 2 anos para ter sua colheita, a minha colheita. Falando você, mas tem a minha colheita. Tudo que a Silvana Amara faz no bração de carne vai ter consequência, porque o Senhor vai estar consumindo as minhas impurezas, assim como consome a sua. Em Malaquias 3, de 2 a 3, o profeta fala sobre o mensageiro do pacto que virá para purificar os filhos de Levi como ouro e prata. Quem que é esse mensageiro? Jesus, esse processo de purificação é comparado ao fogo de ourives. Então, quando nós falamos de batismo de fogo, nós estamos falando de Deus queimando na sua vida e na minha toda a palha, tudo aquilo que Deus não produziu, tudo aquilo que o céu não fez através de você, e sim Satanás via ego, vai ser purificado. Então, você vai entrar em situações de prova. Aí não adianta culpar o Lula, não adianta culpar o Bolsonaro. Se você vive em outro país, não adianta culpar o presidente do seu país, não adianta culpar ninguém, porque é um processo de purificação e transformação pessoal. A vantagem em tudo isso é que, mesmo no meio da prova, quando estamos sendo testados por Deus, dentro daquele teste, o nosso Senhor Jesus estará conosco, assim como esteve na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Senhor está com você. Mas isso não quer dizer que você não vai passar pela prova de fogo, porque no dia que você aceitou Jesus, você foi batizado no Espírito Santo e no fogo. Tanto é que a coluna de fogo aqui está falando que é fogo para todo mundo.
Toda uma nação estava debaixo da coluna de fogo. Toda uma nação estava debaixo da mesma nuvem, da mesma coluna. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo e está submerso, imerso, lavado, enxaguado, ensaboado no Espírito, mas também no fogo. No dia que você aceitou Jesus, essas duas coisas aconteceram. Você foi mandado para dentro, engolido pelos rios da água viva, pelo mar do Espírito Santo, mas também pelo fogo consumidor. Vai estar consumindo toda a palha, todo protetor de ego, todo demônio da sua identidade, demônio da personalidade. Isso aqui vai estar consumindo tudo aquilo que está habitando na sua alma, se passando por você e impregnando na nossa realidade a marca da besta, a marca de Satanás. Então o Espírito Santo precisa purificar-nos para que nós possamos andar alinhados com Deus. E nesse processo de purificação, o Senhor Jesus está conosco o tempo todo. Ele sempre vai estar. Ele disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque uma coisa é certa, você foi batizado no Espírito Santo e no fogo. No dia que você aceitou Jesus, você caiu para dentro da fornalha. E haja labareda santa aí para consumir as obras da nossa carne. Isaías 48:10 descreve Deus refinando, quer dizer, purificando o seu povo como prata e provando-os como ouro no cadinho. Zacarias 13:9, o profeta Zacarias profetiza que Deus purificará 1/3 do seu povo no fogo, refinando-os como prata e provando-os como ouro. Bem-vindo ao batismo de fogo. Está achando que é só falar em línguas? Vai falando em línguas aí, enquanto o fogo labar. Aí fala em línguas, aqui tem um puxãozinho de orelha. Fala em línguas, sapateia, bate palmas, mas na hora que o Espírito Santo está purificando, a pessoa não quer o tratamento, se esconde, né? É a pior coisa que você e eu podemos fazer, é nos esconder do tratamento da purificação de Deus, porque dói. É aquele momento de transformação que a gente tem que abraçar a dor e ver no que vai dar, né? Se submetendo ao Espírito Santo. Mateus 3:11, João Batista fala sobre Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo simboliza a purificação espiritual e a transformação interior. Marcos 9:49, Jesus menciona que todos serão salgados ou chapiscados pelo fogo, falando de novo de purificação espiritual. Então, todas as escrituras aqui, gente, olha quantos versículos eu trouxe para vocês para provar que o batismo de fogo, ou batismo no fogo, é a purificação que o Espírito Santo traz para queimar na sua vida e na minha toda a palha, toda a obra do ego, toda a obra do homem adâmico. Quando eu falo ego aqui, pensa no homem carnal de Romanos 7, Romanos 8. E por fim, o autor de Hebreus declara que nosso Deus é fogo consumidor. Vamos lá. Você agora tem um papai que é fogo consumidor. E o que esse papai faz? Consome toda porcaria na sua vida e na minha. E lá em Êxodo 3:2, a sarça ardente onde Deus apareceu a Moisés é um exemplo icônico do fogo purificador. Já que eu levantei o dedo, deixa eu aproveitar e falar para você, pega o seu dedinho que tá aí, vai lá no pé desse vídeo e já deixa um like, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo se você está gostando e já envia para mais pessoas que gostam de estudo bíblico, manda para eles esse estudo, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente que às vezes está aí sendo testado, provado no fogo e não sabe que está no batismo com fogo. Se você é filho do fogo consumidor, o pai que é fogo consumidor tem que burilar você e a mim para nos transformar em fogo como ele, né?
Então, o fogo na Bíblia é mais do que um elemento físico, ele representa a obra transformadora de Deus nas nossas vidas, purificando-nos e nos levando a ter uma comunhão com Deus. Então, de hoje em diante, tenha em mente que o batismo com fogo, essa imersão no fogo, é a mesma imersão no Espírito. No dia que você caiu para dentro do reino de Deus, você caiu para dentro do mar do Espírito Santo e caiu para dentro do processo de purificação e transformação que o Espírito Santo traz na sua vida. Então, batismo de fogo não tem nada a ver aqui nesse contexto todo que eu trouxe para vocês, não tem nada a ver com dom de línguas. Dom de línguas é dom de línguas. E o batismo de fogo é a tribulação, sofrimento, purificação que Deus está trazendo sobre a sua vida e a minha, no corpo de Cristo. E mais ainda nesses últimos dias em que os homens, mesmo os homens cristãos aí, não dão glória a Deus. O fogo vai esquentar aí, gente. Vai esquentar. Amém? Comenta aqui no final desse vídeo se você gostou desse estudo bíblico. No sábado eu vou dar início a uma série de 5 dias, vai ser 5 dias encarrilhados aqui, de libertação financeira. Eu vou estar já... Como que vai ser? Assiste a live no sábado às 20 horas. Eu vou estar fazendo sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. São 5 dias. Nós vamos estar aqui ministrando libertação financeira. Amém? Deus abençoe a sua vida. Desde já, mais uma vez, deixa o seu joinha. E se você quiser ofertar, gostou desse conteúdo, envie uma oferta. Quiser, né, ofertar um Pix, a Ion, escola de profetas, @gmail.com. E meu nome é Silvana Mara Campanholo e o banco é da Nubank, ok? Amados, fiquem com Deus e a gente se vê sábado na live para a libertação financeira. Um abraço, Jesus abençoe a sua vida. Amém.